Boa noite. Sou Almeno Campos, da Rádio Alternativa Esportes. Assim como aconteceu no primeiro jogo, o Vasco abriu 2-0, só que desta vez a equipe levou empate. Queria te perguntar o seguinte, Maldonado, esse ponto conquistado hoje, dá para lamentar devido ao fato do Vasco abrir 2-0 e levar o empate, ou não é um ponto para se lamentar, já que foi um duelo contra uma das equipes mais fortes, não só do Brasil, mas também da América do Sul? Maldonado, obrigado. Boa noite. Bom, na verdade, tivemos uma postura muito boa durante o primeiro tempo, né? Conseguimos abrir uma vantagem boa. Depois, no finalzinho ali, no cruzamento, a gente tomou um gol. E isso deu com que o Palmeiras já entrasse no segundo tempo já mais determinado. Mas a gente não tem nada a reclamar, até porque muitas vezes as pessoas lá fora, torcedor, até o pessoal da imprensa, já dava que o Vasco ia perder os dois jogos, né? Os dois jogos fortes, com quase os últimos dois times mais fortes do Brasil, quase. E então a nossa postura sempre foi a mesma e conseguimos um grande resultado contra o Atlético, e hoje novamente um empate, que não é porque a gente recua demais, é porque o adversário te leva a isso, por a qualidade que eles têm. Estamos competindo com um time que é um dos mais fortes na Sul-América, e isso acredito que para nós é uma sensação de vitória, esse ponto conquistado, até porque nosso time mostrou uma cara diferente, mostrou uma cara que sabe jogar, que é corajoso, e é isso que a gente pede sempre para os nossos jogadores, para jogar com essa coragem, ser agressivo, como a gente sempre gosta. E infelizmente o resultado que a gente não esperava, mas a gente entende que do outro lado tem uma grande equipe. Maldonado, boa noite para você, Alan Victor da Rádio Alta Condição. Você acabou de falar uma palavra-chave, né? Não o resultado que a gente esperava. Então eu gostaria que você fizesse uma análise também no motivo de ter demorado, talvez, né, de fazer uma alteração. Colocou o Herediano somente no final, então eu queria entender por que você, né, já que não esperava esse resultado, sabendo que estava tomando pressão, não fez uma alteração um pouco mais cedo. Obrigado. A gente queria manter a estrutura do time. A gente sabia que em algum momento a gente podia utilizar o Luca em outra posição, só que a gente não esperava que o Peck fosse sentir naquele momento e obrigasse a gente a fazer a troca. Mas a gente tinha que contrarrestar algumas mudanças que o Palmeiras fez também, soltou seus dois laterais também, então isso faz com que a gente tenha que recuar também os nossos pontas para poder fazer a marcação. Mas a mudança mais ou menos era isso, manter o nosso meio de campo forte, e infelizmente a gente não esperava que o Peck fosse sair, aí tivemos que fazer essa troca. Maldonado, boa noite. Emanuele Ribeiro do GE. Globo. Lá no Palmeiras, o auxiliar reclamou muito do gramado hoje do Maracanã. O gramado realmente fez diferença para essa partida? Faz diferença, né? Ontem teve jogo aqui também, né? Depois desse jogo as pessoas entrou para arrumar o campo, mas a gente sabe que não está nas melhores condições possíveis. E para nós também atrapalha, né? Porque a gente quer também um jogo rápido, um jogo mais dinâmico, e muitas vezes isso acaba atrapalhando a nossa sequência ou a sequência da jogada. Maldonado, você acha que faltou um pouco de malandragem para segurar os 2-1 e garantir a vitória? Não, eu acho que não. Como eu falei, nós estamos enfrentando uma grande equipe. Nós fizemos tudo que estava no que a gente treinou na semana, nesses dias que a gente se preparou. Encontrar os espaços onde a gente podia atacar, mas como eu falei, infelizmente a gente jogou contra uma grande equipe que te leva também, às vezes você a recuar demais inconscientemente, mas a gente sabe que o nosso trabalho, nós estamos no caminho certo, porque como eu falei, ninguém dava nada para o Vasco que ia conseguir resultados positivos nesses dois jogos. Maldonado, no segundo tempo, o Rodrigo saiu, entrou o Marlon Gomes, ali ficou um meio campo mais solto, digamos assim, com mais qualidade na saída de bola, o Andrei um pouco mais recuado, com o Marlon, o Jair também, e o Vasco voltou para a partir daquela alteração, mesmo contra uma equipe que estava colocando o Vasco nas cordas. Dá para pensar então que
penso eu que antigamente, ou nas partidas anteriores, o Barbieri tentou colocar o Andrei como primeiro volante e as coisas acabaram não funcionando. Depois desse período de treinamento e agora com esse boa parte do segundo tempo tendo essa formação, você acredita que essa ideia já fica mais maturada para de fato ser o meio-campo titular do Vasco? Obrigado. É uma opção. A gente trabalha com várias opções ali no meio de campo. Nós sabemos que o Andrei tem um desempenho muito melhor quando ele sai para o jogo, né? Ele consegue atacar bem esse espaço. Já o Rodrigo é um cara que fica mais, é mais fixo, ele dá o equilíbrio para o time. Mas em algum momento a gente abre um pouco a mão do Rodrigo para poder ter uma qualidade melhor para poder ir para frente, né? Para atacar. No caso do Marlon também, que tem essa qualidade, a gente consegue ter uma estrutura boa no meio com 3 jogadores rápidos e com qualidade. Então é uma mudança que a gente sempre pensa e tudo depende do jogo que a gente for enfrentar. Tudo bem, Maldonado. No único treino que a gente teve a oportunidade de ver um pouquinho, a gente viu o Barbieri trabalhando uma bola mais ou menos nessa ideia do que aconteceram nos gols hoje. Se a gente olhar os 2 gols, eles tiveram mais ou menos uma estrutura parecida, uma bola trabalhada pelo lado esquerdo, bola alta na área, focando o Pedro Raul. Queria que você explicasse pra gente se foi algo de estratégia, pensando especificamente no Palmeiras. Queria emendar uma segundinha. Pelo que você falou pra gente, já deu uma sensação de que para vocês esse empate com o Palmeiras, mesmo da forma como foi o jogo, não foi ruim pelo tamanho das 2 equipes que vocês enfrentaram nas 2 primeiras rodadas. Mas eu queria saber se existia já algum objetivo de pontos nesses 2 primeiros jogos. São 2 times difíceis. Para o planejamento que a gente faz, a gente tem que conquistar mais ou menos isso e a gente conquistou isso. Obrigada. A respeito da primeira pergunta, a gente sempre vem trabalhando essas opções no ataque, tanto com Pedro, com Alex. A gente procura muito explorar a qualidade dos jogadores, né? Tanto do Alex, que tem uma arrancada boa, uma qualidade boa, e a gente sempre pede para, toda vez que a jogada foi definida, a gente pelo menos chega com 2, 3 na área para poder levar perigo para o adversário. Então é uma sequência de jogadas que a gente vem trabalhando, e hoje deu certo nessa bola do Pedro. Depois a gente sabe que foram 2 jogos muito difíceis, tanto do Atlético como com o de hoje contra o Palmeiras, mas a gente fica com a cabeça tranquila, porque sabemos que foram 2 jogos difíceis, sabemos que também que nós temos muito a melhorar, mas hoje acredito que nosso time está cada vez mais forte, cada vez está mais entendendo como é que é jogar um futebol mais agressivo, e isso que a gente fica feliz, porque a gente está vendo uma evolução boa nos nossos jogadores e estamos trabalhando para que isso possa ser uma referência nossa, né? Que encarar todos os jogos do mesmo jeito para que a gente possa chegar o mais alto possível nesse ano. A gente era ganhar todos os jogos. Essa é a mentalidade nossa, mas sabemos que enfrentamos equipes que são, logicamente, no papel, são muito mais fortes, né? Mas a gente nunca planeja os pontos, mas a gente entra os 2 jogos para ganhar. Maldonado, aqui, à sua direita, o Wellington Campos, da Rádio Tupi. Eu queria que você falasse um pouco do Gabriel Peck, a importância dele hoje para o time do Vasco, né? Saiu aplaudido, escolhido o melhor jogador em campo. O Peck, ele é um menino que está tendo um desempenho muito bom dentro da equipe. A cada jogo ele vem construindo a carreira dele ali. É um jogador que dá muitas alternativas para nós, para poder utilizar ele tanto na parte da frente ali, como ele também tem essa transição de acompanhar os laterais, como foi o caso de hoje. E cada vez mais ele vem crescendo, ele tá mais maduro do que foi o ano passado. Até o início dele hoje tá bem melhor. E a gente fica feliz porque ele está tendo uma evolução muito boa. E um menino ainda que tem 20, 21 anos. Então estamos muito felizes com o desempenho dele e a gente quer que ele possa manter isso ao longo do campeonato.